187 mortos, cerca de 40 pessoas que pularam para fugir das chamas, 13 vítimas nunca identificadas. No vídeo de hoje, você vai entender exatamente como o incêndio do edifício Joelma começou, por que o prédio virou uma armadilha em minutos, o que realmente aconteceu no terraço sem heliporto, e como nasceram as lendas das 13 almas que até hoje cercam o edifício. Sem exageros, sem sensacionalismo, apenas os fatos, as decisões desesperadas e as marcas que essa tragédia deixou em São Paulo, na cidade e na memória de quem nunca conseguiu esquecer aquela manhã. São Paulo, sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974. Uma manhã como qualquer outra no coração da metrópole que nunca para. O ar vibra com a energia de milhões de vidas, cada uma seguindo seu próprio roteiro. Trabalho, sonhos, rotina. No centro da cidade, um gigante de concreto e vidro se destaca como um símbolo desse progresso, o edifício Joelma. 25 andares de modernidade. Um prédio novo, ocupado há menos de 2 anos. Nos seus escritórios, centenas de pessoas começam mais um dia de trabalho no Banco Crefisul. Telefonistas atendem chamadas, gerentes revisam papéis, a vida pulsa em cada andar, uma colmeia humana, suspensa sobre o asfalto da Praça da Bandeira. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar que aquele símbolo de prosperidade estava prestes a se tornar um monumento à tragédia, que em poucos minutos o progresso se transformaria em pânico, e que o nome Joelma seria para sempre sinônimo de fogo, dor e de mistérios que assombram a cidade até hoje. O relógio marcava 8 horas e 50 minutos da manhã. O problema começou pequeno, silencioso, no 12º andar, dentro de um aparelho de ar-condicionado. Um curto-circuito, uma faísca insignificante, um superaquecimento. O tipo de falha que em condições normais seria apenas um inconveniente. Mas as condições não eram normais. O edifício Joelma era um filho de sua época. A sua modernidade escondia uma falha fatal. As paredes não tinham revestimento à prova de fogo. E o piso era coberto por grossos carpetes sintéticos. As divisórias eram de madeira e os forros de fibra plástica. O prédio inteiro era um labirinto de material inflamável, esperando apenas por uma ignição. O fogo encontrou seu combustível em questão de segundos. A fumaça densa e negra começou a serpentear pelo andar. O primeiro alarme soou, mas o perigo ainda não parecia real. Muitos funcionários, acostumados a exercício de evacuação, hesitaram. Uma hesitação que custaria caro. O fogo se espalhou com uma velocidade assustadora. Subiu pelas fachadas, devorando as cortinas de nylon de um andar para o outro. Desceu pelos poços dos elevadores. Em menos de 15 minutos, o Joelma não era mais um prédio de escritórios. Era uma tocha vertical. A energia elétrica foi cortada. Os elevadores pararam. As escadas, sem portas corta-fogo e tomadas pela fumaça tóxica, se tornaram chaminés da morte. A única rota de fuga parecia ser para cima. Em um instinto desesperado de sobrevivência, centenas de pessoas correram para o topo do prédio, para o terraço, em busca de ar, em busca da salvação que viria do céu. Eles olhavam para o céu esperando por helicópteros, sem saber a verdade cruel. O telhado do Joelma não tinha um heliponto. Não havia onde pousar. A laje, coberta de telhas, antenas e cascalho, tornava qualquer tentativa de resgate aéreo impossível. A armadilha estava completa. Presos entre as chamas que subiam e um céu que não oferecia escapatória, centenas de homens e mulheres se viram no limiar do inferno, a mais de 100 metros de altura. No topo do Joelma, o tempo parecia ter parado. Para centenas de pessoas presas, cada segundo era uma eternidade. O calor era insuportável. O ar, uma mistura venenosa de fumaça e cinzas. A esperança de um resgate pelo alto se desfazia a cada instante. E então, o impensável. Diante de uma escolha que mente humana alguma deveria ter que fazer, o desespero começou a ditar as regras. Ficar era morrer queimado, asfixiado. A única saída visível era o vazio. É crucial entender que o que aconteceu a seguir não foi suicídio.
Foi a última e terrível tentativa de escapar de uma morte certa e agonizante. Uma escolha entre o fogo e a queda. Uma aposta de 1 em 1 milhão pela sobrevivência, ou na pior das hipóteses, por um fim mais rápido para a dor. Um a um, depois em grupos, corpos começaram a cair. Cerca de 40 pessoas fizeram essa escolha final, uma imagem de horror que se gravou a fogo na memória de São Paulo. Cada queda, um eco da falha coletiva que permitiu que o prédio se tornasse aquela armadilha. Mas em meio ao inferno, anjos apareciam. Lá embaixo, os bombeiros travavam uma batalha desigual. Com escadas que não alcançavam os andares mais altos, eles se concentraram em salvar quem podiam, arriscando as próprias vidas. Subiram até onde era possível, puxando pessoas das janelas, guiando-as através da fumaça, oferecendo um fio de esperança em meio ao caos absoluto. Dezenas de vidas foram salvas por esses atos de bravura. Quando as chamas finalmente se calaram, um silêncio pesado caiu sobre o Joelma. O trabalho que se seguiu foi talvez tão terrível quanto o combate ao fogo. A busca pelos mortos. O saldo oficial, 187 vidas perdidas. E foi nesse momento, na contagem silenciosa da tragédia, que nasceu a lenda mais duradoura do edifício. Dentro de um dos poços do elevador, os bombeiros encontraram uma cena macabra. Um grupo de pessoas que, na tentativa de fugir, havia se amontoado ali, morrendo asfixiado e carbonizado. Devido ao estado dos corpos, a identificação se tornou impossível. Eram 13 pessoas que morreram juntas, no escuro, e que permaneceriam para sempre anônimas. E é aqui, meus amigos, que a história se divide. A tragédia real dá lugar à necessidade humana de dar sentido ao inexplicável. Como honrar quem não tem nome? Como garantir o descanso para uma alma que não pode ter uma lápide? A cultura popular encontrou uma resposta. Surgiu uma crença, quase espontânea. As 13 almas, como ficaram conhecidas, não teriam encontrado a paz. Presas àquele lugar, elas precisavam de ajuda. E a ajuda veio de forma mais simples e simbólica. As pessoas começaram a deixar copos com água em cima das lápides. Acreditava-se que as almas haviam morrido com sede, uma referência à agonia do fogo. Um ato de compaixão que se transformou em ritual. Logo, relatos de milagres e graças alcançadas começaram a se espalhar. Pessoas que rezavam para as 13 almas e tinham seus pedidos atendidos. O local do sepultamento lentamente se transformou em um ponto de peregrinação não oficial. O horror deu espaço à fé, e as 13 vítimas anônimas do incêndio renasceram no imaginário popular como entidades poderosas presas entre o nosso mundo e o próximo. Quando o sol nasceu, no dia 2 de fevereiro, a cidade de São Paulo olhou para seu coração e viu uma ferida aberta. O Joelma não era mais um prédio, era uma lápide vertical. A fumaça ainda subia de suas janelas ocas, um lembrete fantasmagórico do inferno da véspera. O trabalho agora era de contar os mortos, identificar as vítimas e, acima de tudo, tentar entender como aquilo pôde acontecer. O incêndio do Joelma, junto com a tragédia do edifício Andraus, que ocorrera apenas 2 anos antes, forçou o Brasil a repensar suas leis de segurança contra incêndios. A dor e a perda se transformaram em mudanças. Mas para o prédio em si, o futuro era incerto. Muitos pediram sua demolição, acreditando que ele deveria ser apagado da paisagem como um memorial ao horror. Mas a demolição nunca veio. Após 4 longos anos de um silêncio fantasmagórico, o edifício foi reformado. Reabriu suas portas com um novo nome, como para exorcizar o pesadelo. Edifício Praça da Bandeira. Uma nova pintura, novas janelas, novos escritórios, uma tentativa de recomeço. E aqui fica uma pergunta. Pode-se realmente apagar a energia de um lugar? Apagar a memória impregnada nas paredes? Os novos inquilinos e funcionários logo descobririam que, embora o nome tivesse mudado, a essência do Joelma ainda estava lá. Quase que imediatamente após a reabertura, os relatos começaram. Funcionários da limpeza que ouviam sussurros e lamentos em andares vazios. Vigias noturnos que sentiam um cheiro inexplicável de fumaça queimada nos corredores. Pessoas que se sentiam observadas, tocadas ou que viam vultos passando rapidamente pelo canto do olho. Os fenômenos pareciam se concentrar nos andares mais atingidos pelo fogo e, claro,
perto dos elevadores. Relatos de elevadores que paravam em andares sem ninguém ter chamado ou que se recusavam a abrir em determinados andares. A lenda das 13 almas, que nascera na rua, entre o povo, parecia ter encontrado um lar permanente dentro do prédio também. Seriam apenas sugestões coletivas? O peso da história do lugar influenciando a mente das pessoas? Ou seriam os ecos reais da tragédia, presos em um loop temporal de dor e desespero? A ciência não explica, mas as histórias, elas nunca param de ser contadas. Hoje, o antigo Joelma continua lá. Para a maioria dos que passam, apressados pela Praça da Bandeira, é apenas um prédio no horizonte de São Paulo. Mas ele é muito mais do que isso. É um monumento sobre a fragilidade da vida. É um arquivo de centenas de histórias interrompidas. E é a prova de como nós humanos lidamos com o trauma, a perda e o inexplicável. As lendas sobrenaturais do Joelma não são apenas histórias para assustar. São a forma que a memória encontrou para não se apagar. São a voz que a compaixão popular deu aos que morreram sem nome. Elas nos lembram que mesmo após as chamas se extinguirem e as paredes serem reconstruídas, algumas histórias se recusam a virar cinzas. Quantas dessas histórias ainda ecoam pelos corredores do antigo Joelma? E o que elas realmente nos ensinam sobre a vida, morte e sobre a nossa profunda necessidade de nunca, jamais esquecer. As histórias do Joelma, como você viu, nunca tiveram um ponto final. Elas continuam sendo escritas por cada pessoa que sente um arrepio ao passar em frente, por cada novo relato que surge de dentro dos seus muros. Agora eu pergunto a você: existe alguma outra história, lenda ou mistério aqui no Brasil que você gostaria de ver desvendado nesse canal? Sua sugestão pode ser o nosso próximo mergulho no inexplicável. Deixe sua ideia nos comentários e a história mais intrigante se tornará nosso próximo vídeo. Para não perder essa jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu sou o Durf. Muito obrigado. Fique comigo. O próximo mistério já está te esperando.